Uma resolução do Denatran coloca em dúvida autoridades e consumidores. Afinal, pode ou não usar o farol de xenon? Segundo as regras, o uso é permitido, mas com algumas restrições. Vamos saber ao vivo quais são. Rafael Belincanta, qual é a polêmica? Bom dia. Bom dia, Fabiana. Olha, são muitas dúvidas. Quem instala o farol de xenon num veículo precisaria, em teoria, passar por uma inspeção e depois ganhar um certificado e levar até o Detran para que a alteração no documento do carro constasse que o carro tem um farol de xenon. O Richard é empresário aqui. Richard, no início, muitas pessoas procuraram para fazer a troca do farol. Como é que está isso hoje? Hoje a venda simplesmente parou. Devido a essa polêmica, essa falta de regulamentação que existe, simplesmente as pessoas hoje não procuram mais. Na verdade, tem muito interesse em consumir esse tipo de produto pela sua alta visibilidade que proporciona, mas pela falta de informação, as pessoas realmente estão muito preocupadas e muito receosas em colocar esse tipo de produto. Alguns clientes estão voltando à loja, devolvendo, como é que é isso? Sim. Na verdade, devolvendo não, porque o que elas necessitam é de uma regulamentação, mas algumas pessoas estão assustadas e preocupadas em o que fazer com o seu produto. Qual que é a indicação que você passa quando a pessoa procura com essas dúvidas? A indicação que a gente passa é que as pessoas aguardem até que simplesmente essa polêmica se resolva, porque as pessoas ainda não... A gente também não sabe como passar para o cliente a informação, porque tem muitas informações encontradas ainda. Então, nós pedimos que as pessoas aguardem um pouco ainda. Tá certo. Então, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Santa Catarina. Agora a gente vai conversar com o Julian, que é da Polícia Rodoviária Federal. Julian, até para quem fiscaliza ainda sobram dúvidas. Bom dia. Bom dia. Não, para fiscalização não tem dúvida, na verdade. Se o veículo for alterado corretamente e tiver constando no documento do veículo a alteração, para nós está tudo ok. O que está gerando dúvida aí é quanto ao se o Detran está homologando ou não está autorizando esse tipo de alteração ou não. Para a Polícia Rodoviária Federal, constando no documento a alteração do veículo, conforme foi modificado ali o farol, constando no documento, está tudo ok. Quer dizer, os documentos que não estão saindo, né, Juliano? Os documentos, o Detran não, quando a pessoa chega com o xenon lá no Detran, com CSV, que não, se por acaso tiver um CSV, Certificado de Segurança Veicular, se ele constar com esse documento, chegar no Detran e o Detran tiver que for homologar, quem decide isso é o órgão executivo de trânsito, é o Detran. Se ele não estiver fazendo isso, infelizmente vai estar irregular perante a fiscalização. Realmente atrapalha a visão esse farol de xenon para ti que está nas estradas direto, Juliano? Depende da forma, o tipo de farol que ele irá colocar. Se ele colocar, porque o que acontece? A própria legislação tem um tipo de xenon, a regulamentação, a resolução 297, ela fala, 227, ela fala de quais os tipos de lâmpada que pode. Se ele colocar a lâmpada adequada, vai passar pelo CSV, a inspeção veicular, que vai verificar esses itens técnicos. Se tiver tudo ok, tudo bem. Aí o que acontece? O pessoal coloca a lâmpada que não é adequada ao veículo, é o que causa o ofuscamento, esse problema que nos outros veículos, nos outros usuários. Quer dizer, então, documentos sem que conste a alteração que rolou do veículo ali, do farol, pode ter multa? Pode ter autuação. É igual uma transformação de veículo a gasolina para gás. É a mesma coisa. Tem que ter o CSV. Trocou a lâmpada, tem que ter o CSV. Se não tiver não constar no documento essa alteração, ele pode vir a ser fiscalizado, o veículo fica retido até a mudança da característica voltar ao normal e a autuação de 120 FIR. E quanto que é o valor da multa e algumas blitz estão previstas para fiscalizar isso pontualmente, Juliano? O valor da autuação é 120 FIR, que dá mais ou menos R$ 127, e a nossa fiscalização são aleatórias, a gente não direciona exatamente para um tipo de fiscalização. Isso quem decide é a SPF, a Policiamento de Fiscalização pode direcionar para um dia de peso, um dia de farol, mas nós estamos autorizados a qualquer momento fiscalizar esse tipo de infração. Tá certo, Juliano, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Santa Catarina. Então, quem faz esse tipo de troca precisa que conste no documento a alteração do veículo. O Paulo representa vários importadores aqui no país. Paulo, qual que é a grande dúvida de vocês que fazem a importação desse kit de troca aí do farol de xenon? Exato, na verdade também não tem dúvida, nós fomos até Brasília, na semana do dia 18 de dezembro, falamos com Alfredo Pérez da Silva, que é quem assinou a resolução 227, comentada agora, e a resolução fala que só
veículos novos, saídos de fábrica a partir de 1º de janeiro de 2009, que precisariam ter o regulador automático e o esguicho de farol, para limpeza do farol. E ainda na nossa consulta, nós perguntamos se existe uma proibição ao xenon. E realmente não há proibição nenhuma. As pessoas podem regularizar, desde que o DETRAN da sua cidade, do seu estado, autorize a pessoa. Como foi falado pela Polícia Rodoviária Federal, a pessoa tem que pedir ao DETRAN, fazer a regularização, constar no documento, está tudo normal, tudo liberado. A gente tem um instrumento aqui que mede se o farol de xenon está ofuscando a visão de quem vem no sentido contrário. Como é que chama esse farol, esse instrumento aqui, e o que ele faz de fato, Paulo? Esse instrumento é um reguloscópio, tá? Que ele mede se o farol ele está emitindo iluminação, luz, fora de onde ela deveria emitir. Simplesmente isso. Então, no caso, o xenon ou qualquer outra lâmpada que é colocada num carro, ela vai passar por essa inspeção, vai comprovar que não vai ofuscar ninguém, que o facho de iluminação está correta, está adequado ao farol, né, não impedindo então que outras pessoas sejam prejudicadas com o kit xenon. Agora, essa verificação é cara ou a pessoa, depois que instala, tem que automaticamente fazer isso, né? Exatamente. A instalação, em primeiro lugar, a instalação tem que ser correta. Uma instalação correta não vai ofuscar ninguém, não vai atrapalhar ninguém. O grande problema é o que é? Toda vez que a gente mexe num farol de um carro, com certeza há uma alteração de altura do facho do farol. Então, no caso, botando o xenon, vai mudar o facho, vai acabar ofuscando alguém. Então, se fizer a regulagem certinha, fica tudo normal e ninguém é atrapalhado. Tá certo, Paulo. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia, esclarecendo as dúvidas sobre o uso do farol de xenon. Fabiana, ainda restam muitas dúvidas, então a pessoa que instala esse kit precisa regulamentar tudo no DETRAN. Ok, obrigada, Rafael. E nós procuramos o DETRAN para saber o porquê da demora nas autorizações. E a assessoria informou que a partir de hoje o órgão estará recebendo os pedidos. Somente com isso o motorista vai poder tirar o certificado de segurança veicular e implantar o farol de xenon no carro.